Bem-vindo ao nosso estudo de hoje, da nossa série de estudos bíblicos forjados na palavra. Hoje vamos entender um pouco mais, de forma clara, e como estudar a Bíblia sem confusão, mas com clareza. Eu quero te dar dois presentes. Primeiro é o certificado ao final dessa série. Então você vai fazer a seguinte coisa, você vai se inscrever, tem um link aí em algum lugar embaixo na descrição desse vídeo, você vai se inscrever ali e você vai receber o certificado do curso. Você se inscrevendo ali também, você vai receber um e-book com orientações para estudar melhor a palavra de Deus, e cada tema vai ter um e-bookzinho especial para você continuar estudando a palavra de Deus com clareza, com segurança, e Deus falando ao seu coração. Porque é possível que você já tenha muitas vezes sentido perdido ao estudar a Bíblia, sem entender muitas coisas do que estava escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Se você é uma dessas pessoas, você não está sozinho, porque muita gente também estuda a palavra de Deus e ela não sente clareza, ela não sente segurança, ela não sente direção. Mas a palavra de Deus é uma palavra viva que dá direção, que dá entendimento. A gente só precisa acessar do jeito correto. E o estudo de hoje vai te ajudar nisso. A Bíblia não é um livro só para teólogos, só para especialistas. É um livro para todas as pessoas. Se tem algo que paralisa muita gente, é o sentimento de que a Bíblia é complicada demais. Você até começa, mas se perde. Fecha o livro e pensa, isso é para pastores, isso não é para mim. Mas eu te digo, a Bíblia é para todas as pessoas. Mas Jesus nunca quis que a verdade fosse um mistério escondido. A palavra de Deus é escrita para pessoas comuns como eu e você. Eu não sou teólogo e eu não sou pastor, mas eu estou me propondo a ensinar aquilo que eu aprendi em Deus e na sua palavra para você. Então só vem comigo. Essa exposição, essa explicação da palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, ela nos dá entendimento e dá um entendimento aos simples. E olha só que palavra maravilhosa. Isso está no capítulo maior da Bíblia, Salmo 119. Abre aí a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia e vamos estudar juntos. Salmo 119, versículo 130. Esse é o maior capítulo da Bíblia. Diz assim: a explicação da tua palavra ilumina e dá discernimento aos simples, aos inexperientes. Eu sou um inexperiente, eu sou uma pessoa que não tenho tanto discernimento na palavra, mas daquilo que eu tenho aprendido eu vou compartilhar com você, porque a palavra de Deus é para todas as pessoas. Então vamos abrir o coração e fazer uma oração para iniciar o estudo de hoje. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos dá discernimento e entendimento na tua palavra, para aprendermos e para cumprir a tua palavra. Envia o teu Santo Espírito para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, é possível entender a Bíblia, é possível perseverar na palavra de Deus, no estudo, na humildade, na oração, na constância, nessa busca. Assim a gente aprende de Deus e a gente aprende da sua palavra. Porque, então, tantas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, e talvez este seja o seu caso. Porque tanta gente tem dificuldade de entender a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, melhor, 2 Coríntios, aqui no Novo Testamento. Esse livro é um livro que fica depois dos Evangelhos, aí tem Atos, Romanos e os livros de 1 e 2 Coríntios. O texto é 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4. Olha o que diz aqui. O Deus dessa era cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz da glória de Deus, a imagem de Deus. Então, por que tanta gente não entende ao ler a palavra de Deus? Porque o Deus desse século, as coisas desse mundo, o Deus que ela colocou como prioridade na vida da pessoa, cegou o seu entendimento e ela ficou descrente também para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Em 1 Coríntios, você voltando um pouquinho, no capítulo 2 e o versículo 14, tem uma outra palavra que diz assim, capítulo 2, versículo 14.
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não tem capacidade de ter discernimento da palavra, porque a palavra de Deus ela é discernida espiritualmente. Pelo Espírito Santo é que a gente tem o discernimento. Então, por que tanta gente tem dificuldade de entender a Bíblia? Porque falta o discernimento do Espírito Santo e porque o Deus desse século está cegando essas pessoas. A Bíblia é um livro espiritual. Por isso, sem o Espírito Santo, o entendimento fica limitado. Foi o Espírito Santo que inspirou as pessoas a escrever esse livro. Ele é o autor desse livro. Então, toda vez que você for estudar a Bíblia, convide o Espírito Santo para estar junto com você também. A Bíblia foi escrita para a gente entender, mas ela precisa ser lida com humildade e com oração. Quando você pega esse livro que é sagrado, você vai à presença de Deus com humildade e com oração? Existe uma fórmula segura para estudar a Bíblia? Existe sim ou não? Você acha que existe? Eu vou te dar um segredo, uma chave para a gente aprender mais da Bíblia. Em Isaías 28, o versículo 10, diz assim, 28, versículo 10. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Como a gente deve estudar a Bíblia? Buscando entender os fragmentos, as facetas, as coisas que estão distribuídas em toda a palavra. É uma negligência, é um erro, e muita gente constrói teologias, ministrações especiais, maravilhosas e especiais, baseando apenas no versículo, e às vezes está contradizendo todo o restante. E doutrinas são criadas também nisso, mas a gente deve embasar o nosso conhecimento na Bíblia para ser um estudo seguro, juntando todos os pontos, todos os fios desse quebra-cabeça. Atos capítulo 17, o versículo 11, aqui no Novo Testamento, também fala de como a gente deve estudar a Bíblia. Atos capítulo 17, tem os 4 evangelhos, depois tem o livro de Atos, 17, versículo 11. Olha o que diz aqui. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois eles recebiam a mensagem com muito interesse e examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo estava mesmo ali. Meu amigo, quando você ouvir alguém falando a palavra, dizendo que isso está na Bíblia, peça para ela dizer onde está escrito, para ver se aquilo de fato está na Bíblia. E quando você ouvir uma ministração, confira se aquilo está na Bíblia. Os textos que eu estou lendo, você está abrindo a sua Bíblia e conferindo se eu estou lendo verdade ou se eu estou enganando você? Você deve examinar a palavra de Deus por si só e estudar. Esse é o método mais simples para a gente aprender e mais seguro para a gente aprender a Bíblia. O método é comparar os textos e ver o contexto. E sempre a gente deve buscar essa harmonia geral que existe na Bíblia. Um texto aqui ele não pode contradizer o outro. Se está contradizendo é porque eu não entendi claramente o que de fato aquele texto quer dizer. A Bíblia, a Escritura, ela deve ser explicada pela própria Escritura. Um texto aqui vai explicar o outro texto lá. Então a gente deve estudar toda a palavra de Deus. Como então interpretar a Bíblia? É do meu jeito? Eu posso interpretar do meu jeito? Olha só o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo, lá no final da Bíblia, um livro pequeno, que é o livro de 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 2 Pedro. Cadê? 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 20 e 21. Olha só o que a Bíblia fala.
sobre a própria Bíblia. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras da Bíblia provém de interpretação pessoal. Tem uma outra versão que diz assim, de particular alucinação. Pois jamais a profecia teve origem na vontade do homem, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, como interpretar a Bíblia? A gente precisa entender que ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo e ela não foi dada por vontade humana e é o Espírito Santo que vai falar e vai revelar também essas coisas. Esse é um texto muito poderoso falando sobre a Bíblia, sobre a sua interpretação. A Bíblia não foi feita para ser moldada ao meu modelo, ao que eu penso. Ela transforma o que eu penso. Interpretar do meu jeito, esse é o caminho mais perigoso. A gente deve ter muito cuidado com interpretações que fogem da palavra de Deus, porque essa Bíblia, ela não tem uma particular interpretação, ela tem a interpretação inspirada pelo Espírito Santo. Então, o que você precisa fazer ao estudar a Bíblia? O que eu preciso fazer ao estudar a Bíblia? Aqui, no livro de Tiago, voltando um pouquinho, Pedro volta um pouquinho, dá no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 5. O que a gente deve fazer ao estudar a Bíblia? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Se ao estudar a Bíblia te falta discernimento, te falta sabedoria, te falta conhecimento, e você não está entendendo, peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria. E o salmista, o rei Davi, no seu livro de Salmo, no capítulo 119, de novo, Salmo 119, versículo 18, tem uma palavra de Deus para você. Olha só, 119, versículo 18, diz assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender a tua palavra ao estudar a tua palavra. Ore antes de começar a estudar a Bíblia. Peça sabedoria a Deus. Ao estudar a Bíblia sem oração, você vai fazer uma leitura rasa, sem compreensão, mas com oração haverá revelação. E pode ser que às vezes você leia a Bíblia e você mesmo assim não entenda totalmente profundamente. Mas no dia seguinte, no outro dia, você voltar a ler e ler de novo, vai começar a encaixar. Porque muitas vezes você precisa completar um texto com o outro texto. E aí você vai juntar o todo e vai fazer sentido então. E o Espírito Santo vai se revelar a você, mas você precisa ter persistência. Lembra do que nós falamos no estudo anterior? E se você não esteve comigo no estudo anterior, te convido a assistir aquele estudo, mandar para outras pessoas, assim como você também pode mandar esse estudo para outras pessoas, para que elas possam também estudar mais da Bíblia e aprender mais de Deus. A Bíblia é um livro espiritual e sem oração vira só letra. Então qual é a melhor versão para você estudar a Bíblia? Tem uma versão melhor? Tem um modelo melhor? Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, Provérbios é logo depois de Salmo. Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz assim: o conselho da sabedoria é: procurem obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Busque, dedique autoestima à sabedoria. Esse texto é incrível. Ele começa dizendo: procure obter sabedoria e entendimento. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Deus, que é a fonte de toda sabedoria, está dizendo para você não abandonar a sabedoria, para você pedir sabedoria, que Deus, que é a sabedoria, vai te dar sabedoria e você vai adquirir discernimento. Então, qual a tradução ideal para você ter discernimento e aprender mais? Eu gosto da NVI, da Nova Versão Internacional.
mas tem a nova versão transformadora também, tem várias outras versões. Tem a Bíblia João Ferreira de Almeida, tradicionalmente, numa língua mais rebuscada, mais culta. Também pode ser considerada mais arcaica, mais um vocabulário mais antigo. Mas se você tiver dificuldade com aquele texto, você pode comparar com as versões mais modernas, para você entender melhor o texto. Em alguns casos perde um pouco o sentido, mas peça ao Espírito Santo. E eu recomendo você estudar na nova versão transformadora e na nova versão internacional, são as duas que eu mais gosto de estudar. Por que eu devo então começar uma leitura da Bíblia? Porque você é crente. Porque você quer aprender de Deus. Então, nada melhor do que aprender mais de Deus estudando a palavra dele. João, que é o evangelista João, o discípulo amado de Jesus, no capítulo 20, abre a tua Bíblia, é o quarto livro no Novo Testamento, João capítulo 20, o versículo 31, diz assim, 20 e 31, mas estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida eterna em seu nome. Esse livro aqui, a Bíblia, foi escrito para que você creia que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, para que você creia no seu nome e você seja salvo. Eu recomendo você começar a estudar a Bíblia pelo Evangelho de João. Ele faz uma comparação bem legal com o primeiro livro da Bíblia, com o livro de Gênesis. Aqui o livro de João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Começa com o livro de João. Depois você pode comparar lendo o livro de Mateus, o livro de Atos, o livro de Lucas, ler Salmos, Provérbios. Mas se você também quiser saber mais como estudar melhor a Bíblia e quiser um guia de orientação para fazer um ano bíblico, pode também solicitar que a gente te manda esse material, tá bom? Mas não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de começar a estudar a Bíblia. Deus quer falar a você, mas você precisa ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus. O que muda então na sua vida quando você entende a Bíblia de verdade? Esse texto aqui, ele é maravilhoso. O que muda na sua vida quando você ouve a voz de Deus, quando você aprende da Bíblia e de Cristo? João capítulo 8, versículo 32, João 8, 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, meus amigos. E a verdade que liberta é Jesus. Então você quer entender mais da Bíblia, quer entender a verdade, essa verdade é Jesus, essa verdade vai te libertar, mas você precisa, com clareza, ler a Bíblia para você encontrar essa liberdade. Salmo 119, o versículo 105, a gente leu no estudo anterior que a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, te convido a tirar tempo para estudar a palavra de Deus todos os dias, a orar com propósito. E ao ler um texto, perguntar o que esse texto tem para dizer à minha vida hoje? O que esse texto significa? O que isso muda em mim? O que eu posso aprender mais com esse texto? Conhecer a verdade não é decorar informações, é transformar a mente. Então, eu convido você a estudar a Bíblia com um bloquinho para anotar, para tirar tempo para orar no início do estudo da Bíblia e ao final daquele estudo. Então, o nosso estudo de hoje, ele está encerrando aqui, e eu quero te fazer aquele convite que eu fiz lá no início. Se inscrever aqui embaixo no link, para você receber atualizações sempre que a gente publicar um vídeo novo, para você também receber o certificado ao final do curso, se você desejar receber esse certificado, e para você também receber notificações, caso você queira, sempre que a gente publicar um vídeo novo. Então, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui comigo nesse estudo de hoje, e vamos orar para encerrar esse estudo de hoje. Deus, obrigado pela tua palavra, pelo Espírito Santo que se revela a nós, e queremos continuar aprendendo de ti. Queremos continuar aprendendo do teu amor e a praticar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo,
você não precisa mais sentir-se confuso ou pequeno diante da Bíblia, a palavra de Deus. Você pode entender, crescer e ser transformado pela Bíblia. Deus quer falar com você e a Bíblia é a voz de Deus. E quanto mais você lê, mais você ouvir, mais você vai entender o quanto Deus te ama e cuida de você. A nossa jornada de estudos da Bíblia está só começando e esse foi o nosso segundo estudo. Eu quero te convidar para você estar com a gente no próximo estudo, o estudo número 3, a verdade em meio à mentira. Como você discernir ensinos verdadeiros. Te encontro no próximo estudo, Forjados na Palavra.